Olá, começa agora o Tela 1 Especial Debate, o programa da Rede Teia de Jornalismo que busca trazer opiniões diferentes a respeito de temas atuais. O nosso assunto de hoje é a legalização da maconha. Para discutir sobre este assunto, temos dois convidados. O advogado que realiza palestras a favor da legalização, Felipe Rasson. Muito obrigada pela sua presença, Felipe. E também temos aqui a doutora Marisa Lobo, ela é psicóloga, especialista em dependência química e também faz parte da campanha Maconha Não. Né? Obrigada também pela sua participação, doutora Marisa. Antes de iniciar o debate, nós vamos começar com o VT sobre o que é a maconha. Roda o VT. Ela é uma planta, né? É uma planta do gênero cannabis, né? E a mais comercializada é a cannabis sativa. E essa planta, ela tem vários componentes, né, que vão agir no cérebro, nos chamados receptores canabinoides e opioides. E tem vários efeitos que vão afetar, a gente chama de perturbadora da atividade do sistema nervoso central. Nós temos alguns efeitos que são mais comuns. Esses efeitos mais comuns são alterações de senso-percepção, a pessoa sente diferente o ambiente, são alterações, então, de funcionamento de determinadas áreas cerebrais, como, por exemplo, a memória. A gente sabe que a memória pode ficar prejudicada. Algumas outras áreas, elas podem entrar também tanto numa sensação prazerosa, que é isso que as pessoas buscam na maconha, como também numa sensação desprazerosa, como são alguns casos que nós temos de ataques de pânico, né, por conta do uso da maconha. Nós temos também psicoses induzidas pela maconha, geralmente em uso mais crônico. Então vamos expor, né, quais são os argumentos de cada lado. Bom, doutor Felipe, eu gostaria de que vocês colocassem uma exposição aí sobre o porquê que deve ser legalizado a maconha no Brasil. Tá certo. Primeiramente, queria agradecer o convite, né, de poder expor aqui essa questão. A primeira coisa que eu queria dizer é que a ideia não é a simples legalização na maconha, né? A proibição e a legalização são dois extremos, né? E os extremos não são sábios, nem para um lado nem para o outro. A ideia seria, sim, uma descriminalização do uso, né? Pensando no usuário, melhorar as condições do usuário, e também uma regulamentação da produção e da venda. Essa seria a ideia principal da legalização. O que se pretende com isso, né? Primeiro, dividir o mercado da maconha e das outras drogas, né? A maconha tem riscos aceitáveis que algumas outras drogas não têm. E a ideia, então, seria você quebrar, ter uma separação entre os usuários de maconha e os usuários de outras drogas. Esse seria o principal. Já a psicóloga Marisa tem a campanha, que é a Maconha Não. Como é que funciona essa campanha? É uma campanha contra a legalização da maconha. Na realidade, o usuário ele é praticamente, pela lei, discriminado já. Ninguém prende o usuário mais. Na realidade, assim, o que a gente vê, o que a gente quer, é o cumprimento de uma lei que já existe. Nenhum usuário de maconha hoje ele vai preso. O usuário de maconha ele tem que ser tratado como qualquer dependente químico, uma pessoa que é doente. Então, ninguém aqui quer prender, a nossa campanha não quer marginalizar em absoluto. Acontece que existem prejuízos cientificamente provados. Eu mesmo tenho 150 pacientes nesse momento de grupos, 25 pacientes usuários de maconha. São experiências de 15 anos de pós-graduação de estudos que comprovam que a maconha causa prejuízos gravíssimos, não só ao ser humano, ao psicológico, ao psiquiátrico, à mente, ao cérebro, ao corpo, como inclusive pode causar alguns tipos específicos de câncer, pelo alto índice de alcatrão que há na maconha, pode desencadear esquizofrenia em jovens e em adolescentes, ainda problemas sociais gravíssimos e pode, inclusive, levar aos riscos sociais que a gente vê e a degradação da família. O que a gente vê hoje, nós que estamos na área diretamente lidando com a maconha mesmo, com o usuário, a gente vê o que a família está sofrendo com a questão do uso de drogas, seja ela qual for. É a lei do menor prejuízo? Então, a lei do menor prejuízo é: parem de usar maconha. O único jeito de a gente acabar com o tráfico é parando de usar maconha. Mas será quem que, sustenta quem sustenta o tráfico, dizem que a lei não sustenta o tráfico, é uma inversão de valores. Quem sustenta o tráfico é o usuário. Então a campanha, na verdade, ela tem um objetivo, na verdade, também de fazer com que as pessoas não usem a maconha. Mas será que as pessoas vão parar de usar a maconha? O que nós queremos é que
há um programa efetivo de prevenção dentro das escolas, chamar tanta atenção para isso, que a gente consiga diminuir, retardar ao máximo o uso da maconha, porque é somente quem não é da área de psicologia e da área médica e é capaz, e se há um médico que é a favor de droga, de maconha, seja lá qual for, é irresponsabilidade, porque causa tantos danos físicos e psicológicos que nós não podemos ganhar dinheiro, regulamentar uma droga, ganhar dinheiro, imposto em cima da doença de uma pessoa. Bom, a gente tem uma pergunta, né, já que a doutora Marisa já expôs um pouco na questão do tema aí, é uma pergunta para o doutor Felipe. Vamos colocar a pergunta então para... Qual é a diferença de descriminalizar e liberar o uso da maconha? Essa é uma questão que o pessoal tem bastante dúvida, né? A questão de você legalizar, quando você fala em legalizar assim amplamente, parece que você vai simplesmente permitir o uso e não vai fazer nada a respeito, né? A diferença da descriminalização e, consequentemente, a regulamentação é que, como a professora disse, aqui até a gente não defende o uso da droga. Ninguém está dizendo que a maconha é uma droga boa, né? O que se está dizendo é que o modelo que a gente tem para tratar essas pessoas hoje em dia, né? E o modelo legal que a gente tem, ele não traz benefício nenhum, né? Então a gente tem uma política proibicionista aí há praticamente 50 anos, desde 1961 a gente tem a Convenção da ONU a respeito disso, né? E o que a gente viu nesse tempo todo, ao invés da redução do uso das drogas, foi o aumento, né? Foi o desenvolvimento de drogas cada vez mais perigosas, mais potentes, mais fáceis de serem carregadas. Então, a ideia seria não a legalização, uma abertura total, mas sim uma regulamentação para o uso e para o comércio. Certo. Bom, nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com mais um Telão Debate.